Fala galera vascaína, Nave Luz na área, trazendo um pós-jogo aqui, encerrado Mirassol e Vasco da Gama, 3-2 Mirassol em cima do Vasco da Gama, galera. Foi um jogo aí eletrizante por conta, né, da quantidade de gols aí, 5 gols em uma partida, galera. Então, o Vasco no primeiro tempo jogou muito bem, né, conseguiu impor o jogo ali, pressionou o Mirassol direitinho, mas o Mirassol vinha também no contra-ataque e também conseguia de vez em quando assustar o Vasco da Gama. Então, primeiro tempo 0-0, né? Francos atiradores. No segundo tempo, que foi a surpresa, né, cara? O Mirassol abre 2-0 em cima do Vasco da Gama. Por conta de quê? Conta da zaga, né, cara? Sempre a zaga dando docinho, dando mole, irmão. Nunca vi igual. E olhem, toda hora eu repito a mesma coisa, os caras, né, falando que a gente não precisamos de zaga, nós não precisamos de zagueiro, nós não vamos a campo procurar zagueiro porque não precisamos de zagueiro. E aí, cara, a prática nos diz se precisamos ou não, né? Estamos aí toda hora, todo jogo levando gol. E quando não fazemos gol, nós levamos gol. É impressionante a forma como o Vasco leva gol em todas as partidas, galera. Quando fica 0-0, a gente até se surpreende, não levou nenhum gol, meu Deus. Mas, cara, o jogo foi assim, diga-se passagem, o Vasco não jogou bem no segundo tempo. O Vasco parece que morreu, né, como sempre. E o Mirassol veio para cima e aí marcou os 2 gols, deixando assim o time um pouco desesperado. Agora a surpresa do jogo foi o Vasco se recuperar, cara. Porque o Vasco, todo mundo sabe que quando toma gol, o Vasco fica feito barata tonta, né? O elenco fica meio que desequilibrado, todo mundo quer resolver. Mas conseguiram se recuperar e o Vasco empatou, cara, a 2-2. Mas aí, né, como sempre, os caras entraram em desespero, porque, porra, dentro de casa fizemos 2-0, o 7º colocado no Campeonato Brasileiro, né, contra o 16º, abrimos 2-0, estamos em casa, tá tranquilo. Mas aí o Vasco da Gama vai lá e empata, parceiro, e os caras entraram em pânico, e os caras vieram pra cima com tudo, abriram a caixa de ferramenta e vieram. E aí o Vasco foi pro contra-ataque, cara, e por 2 vezes o Vasco não marcou. Lloyd Augusto foi um dos culpados, né, que me perde um gol de cara, ou seja, a virada, e o Vasco não conseguiu virar. E aí temos aí, né, Maurício Lemos, o pior dentro de campo, e temos Puma Rodrigues, o craque da partida, mano, o craque do Vasco, estou falando do Vasco, né, eu não falo dos outros times não. Então, o pior para mim foi o Maurício Lemos, que foi o que deu o toque lá, né, deu a carona para o jogador fazer o gol, e o Puma Rodrigues foi o cara que fez o gol e também participou do gol que cruzou para o Verratti, galera. Então, Puma Rodrigues aí o craque do jogo, galera. Foram feitas as substituições, Maurício Lemos saiu para a entrada do Jair, depois saiu Hugo Moura para a entrada do Thiago Mendes, que também não jogou lá essas coisas todas. Felipe Coutinho sai para a entrada do Lloyd Augusto, o Kid vacilo, que deu mole lá, perdeu o gol de cara. Nuno Moreira sai para a entrada de David, galera, o famoso DVD. E como vocês já sabem, né, gols do Verratti e do Puma Rodrigues. Então, galera, o jogo foi esse aí. Não tenho o que falar. Mirassol, né, acaba de levar mais 3 pontinhos, subir mais umas prateleiras aí na tabela do Brasileirão. E o Vasco da Gama agora vai ter que torcer para quem está ali embaixo não ganhar, porque se ganhar, empurra o Vasco para a zona de rebaixamento. Então a situação é essa, Vasco da Gama 16º com 15 pontos, e se os times que estão abaixo do Vasco da Gama ganhar, filho, significa que nós vamos entrar no Z4, e quando entra para sair é uma dificuldade, parceiro. Então esse é o nosso desespero. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos, porque a situação tá crítica pro Vasco, galera. Tamo junto, saudações vascaínas, até o próximo conteúdo. Se gostou, deixa o like, comenta, compartilha, valeu!